E para maior segurança e êxito do seu programa de conversão do seu pupilo à doutrina espírita, então cerca o médium escolhido de todo carinho, de sugestões favoráveis e coincidências que se constituem no acervo capaz de abalar o candidato à doutrinação espírita. Capítulo 21. A influência anímica na abertura dos trabalhos mediúnicos. Pergunta: que dizeis dos médiuns que sempre iniciam os seus trabalhos mediúnicos usando fórmulas ou palavreado particular, espécie de prefixos sem qualquer sentido doutrinário e vazios de significação, tais como estas frases: fiquem convosco as bênçãos das infinitas alturas, baixem as luzes dos pés de Deus sobre vós, que a bandeira branca coroe vossas cabeças ou o manto de humildade se desfolhe sobre vossos ombros. Trata-se de convenções particulares dos espíritos comunicantes, ou apenas de fruto do animismo dos médiuns. Ramatiz: isso é mais comum entre os candidatos a médiuns, em desenvolvimento mediúnico, ou próprio daqueles que se cristalizaram num mediunismo improdutivo. Certos vícios anímicos propagam-se por vários médiuns, que na fase do seu desenvolvimento os copiaram do médium principal da instituição espírita onde iniciaram seus primeiros passos para o despertamento de sua faculdade. Trata-se, neste caso, de um animismo coletivo, próprio de determinados trabalhos espíritas doutrinários ou mediúnicos ainda incipientes. Quando os candidatos a médiuns têm a sorte de se colocar sob a direção de outros médiuns estudiosos, sensatos e avessos às fórmulas, aos símbolos, às chaves ou ao fraseado pomposo, eles também desenvolvem sua faculdade sem as excrescências anímicas que tanto obscurecem ou ridicularizam a prática mediúnica. Há médiuns que, devido ao estudo incessante das obras espíritas e indagações esclarecedoras, progridem tão rapidamente no primeiro ano do seu exercício mediúnico, que ultrapassam em conhecimentos e experiências aquilo que os seus companheiros comodistas, preguiçosos, displicentes ou sectaristas não conseguem em 20 anos de trabalho. Estes últimos vivem repetindo as comunicações fastidiosas tantas vezes repisadas, usando dos velhos chavões e da eloquência sentenciosa de sempre, enquanto permanece vazio de qualquer proveito espiritual o conteúdo do que transmitem. Pensando que o desenvolvimento mediúnico se resume na exclusiva operação de receber espíritos desencarnados, eles se habituam à mesma chapa mediúnica usada há vários anos, enquanto se cristalizam em animismo improdutivo, que impede os guias de expor qualquer assunto novo aos encarnados, pela impossibilidade de atravessarem o paredão granítico de um condicionamento tão pobre de recursos intelectivos e de conhecimentos espirituais. Daí o caso desses longos fraseados sem sentido lógico, que os médiuns repetem de modo lacrimoso a subafetada eloquência quando abrem os trabalhos espíritas. Tal como acontece nos demais setores da vida humana, os calouros sempre imitam os veteranos, coisa que também é justificável no ambiente espirítico. Os candidatos a médium e os neófitos do ambiente espírita raramente conhecem as obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Paulo Gebier, Dalhoen, William Crookes, César Lombroso, Albert de Rochas, Aksakoff e outros aos quais seria extenso reportar-nos, mas suficientes para os esclarecerem de modo a se extirparem os ridículos, as trivialidades e as manifestações mediúnicas que contrariam o bom senso. Em consequência, aos displicentes só lhes resta seguir ao pé da letra tudo aquilo que observam no médium desenvolvido e instrumento do guia diretor dos trabalhos do centro espírita. Em face do tabu inescrutável, espécie de dogma espírita, de que tudo aquilo que o guia diz ou ensina deve ser observado religiosamente, tal como os fiéis católicos seguem o padre, os médiuns novatos também aceitam cegamente sem qualquer pesquisa corajosa o que expõe o médium senhor do trabalho, que também pode ensinar tolices à guisa de conceitos de elevada filosofia espiritual. Em consequência, em breve surge o animismo coletivo, resultando em cópias fiéis dos mesmos chavões,
habituais de aberturas de trabalho, das preleções pomposas, dos cacoetes mediúnicos e os tons de voz dramática e altissonante. Pergunta: é razoável essa imitação por parte dos médiuns novos, no desenvolvimento mediúnico? Ramatiz: isto é humano e bastante justificável, pois metade da humanidade gostaria de imitar a outra metade. É de regra geral que, em qualquer experiência no mundo, os neófitos se guiem pelos veteranos, porque desconhecem o caminho e, assim, precisam seguir as pegadas dos que lhes vão à frente. O artista, a cantora, o escritor ou orador famosos seguem pela vida acompanhados do cortejo de imitadores que, nessa ansiosa emulação, também buscam a mesma fama e celebridade. É certo que alguns dos imitadores, com o decorrer do tempo, também conseguem pôr-se por alguma criação original, mas, de início, o candidato incipiente precisa apoiar-se naqueles que já alcançaram êxito. Acontece o mesmo no campo da mediunidade, em que os novatos procuram assimilar as qualidades dos veteranos, malgrado no futuro poderem até superá-los vantajosamente. No entanto, desde que os candidatos a médiums ouvidem o estudo, a pesquisa incessante, e recém-enfrentar os tabus supersticiosos, preferindo acomodar a posição do misticismo suspirioso e improdutivo, não há dúvida de que se cristalizarão como ruins imitadores dos bons ou maus médiums em que se inspirarem. E assim viciar-se-ão também aos chavões sentenciosos, as senhas sibilinas e as metáforas ridículas que são proferidas sob a eloquência imitativa dos velhos tribunos romanos. Só o conhecimento profundo da bibliografia espírita, quer quanto à parte doutrinária, quer quanto à prática mediúnica, é que realmente poderá reduzir a interferência anímica do médium nas comunicações mediúnicas, ajudando a eliminar gradativamente os datismos, as imitações, as redundâncias e a prolixidade indesejável no intercâmbio sensato com os desencarnados. Em alguns trabalhos espíritas de nível intelectual muito pobre, em que os seus componentes se limitam a uma interpretação tristonha e lacrimosa do Evangelho, chega-se a exaltar o tabu do médium analfabeto, o qual compensa sua ignorância apenas pela sua boa intenção. É de senso comum que só a boa intenção não basta para o êxito completo no comando da vida, pois muitos acontecimentos indesejáveis e trágicos do mundo são frutos da ignorância daqueles mesmos que os dirigem, embora sejam bem-intencionados. E o médium, que é um intermediário dos ensinamentos e roteiros do mundo espiritual para os encarnados, não pode eximir-se do estudo doutrinário, da pesquisa mediúnica e da cultura do mundo em que vive, malgrado alegue que também age com boa intenção, pois esta deve estribar-se em conhecimentos seguros e sensatos, para não se produzirem prejuízos irreparáveis à fé e à confiança do próximo. Pergunta: essa falta de instrução, que leva os médiums incipientes a copiar o modo de falar, a voz, a maneira e o estilo do médium principal, pode prejudicar os trabalhos do próprio centro onde militam? Ramatiz: ainda são poucos os trabalhos mediúnicos que estão livres de certas práticas contraproducentes e que satisfazem integralmente aos espíritos comunicantes. Os médiuns, em grande parte, conforme já vos dissemos, devotam-se forçadamente à prática mediúnica, porque vivem acicatados pela necessidade de se desenvolverem, com o fito de recuperar a saúde ou livrar-se de incômoda opressão psíquica, que os ataca comumente. Falta-lhes, de início, o sentido heróico de renúncia aos seus interesses pessoais, o prazer de servir ao próximo ou o ideal de divulgar a doutrina espírita. Então claudicam por muitos anos, mudam incessantemente de centro espírita para centro espírita, sempre insatisfeitos e à procura de correntes afins, de bons trabalhos ou reuniões elevadas, onde possam obter o máximo rendimento pelo mínimo esforço. No entanto, muitos desses médiuns incultos e inquietos esquecem-se de que, ao participarem das melhores correntes e dos melhores trabalhos espíritas, algumas vezes eles também terminam por desarmonizar os labores mediúnicos alheios.
A solução, portanto, não se cinge à exclusividade de se procurarem grupos espíritas mais simpáticos ou mais eficientes para o êxito do desenvolvimento mediúnico, pois o médium deve promover a renovação íntima do seu espírito no próprio ambiente onde a bondade dos presentes lhes tolera bagagem ainda bastante defeituosa. Eis porque, na falta de outros recursos, os benfeitores desencarnados já se dão por muito satisfeitos quando conseguem operar através dos médiuns de boa vontade, laboriosos e sem complicações, embora ainda não sejam donos de grande preparo. Por isso eles são pacientes e tolerantes com a incipiência dos seus medianeiros encarnados, suportando-lhes o animismo, a histeria, o automatismo psicológico, a imaginação indisciplinada, os longos circunlóquios, as frases pomposas e vazias, a exacerbação neurótica ou os caprichos levados à conta de qualidades mediúnicas. Quando encontram alguma docilidade nos seus intérpretes, tudo fazem para afastá-los dos ambientes perniciosos, das companhias prejudiciais, dos vícios e das paixões degradantes, encaminhando-os para as palestras elevadas, leituras proveitosas que os ajustem gradativamente ao imperativo superior do trabalho mediúnico junto à mesa espírita. No entanto, como já vos citamos, é muito mais importante para o guia a reabilitação espiritual do seu médium, bem antes que ele se tome um genial intérprete das revelações do espaço. Desde que ele firme sua conduta espiritual e se decida por um rumo proveitoso, toma-se o candidato que se gradua para as mensagens dos espíritos de melhor estirpe espiritual. Os médiuns, em grande parte, ainda ignoram que os espíritos responsáveis e conscientes de sua tarefa são concisos, sensatos e parcimoniosos nas suas comunicações para a matéria, despreocupados da veleidade de impressionar os encarnados pela oratória recheada de prosopopeias. O animismo coletivo, que generaliza num mesmo padrão anímico o modo dos médiuns comunicarem, ainda é mais resultante da displicência daqueles que se pressupõem completamente desenvolvidos mas, por comodismo, preferem auferir os conhecimentos e as orientações espirituais da fonte mais próxima e favorável que, nesse caso, ainda é o médium principal do trabalho onde se desenvolvem e de que participam. Se o médium modelo escolhido é também outro anímico esposando manias, prevenções e superficialidades à conta de estilo mediúnico, então os seus imitadores tomam-se outros multiplicadores das mesmas incongruências em novas cópias carbono, ao atuar em outros centros espíritas. Deste modo, ficam viciadas as mais singelas comunicações do lado de cá, devido à excessiva logorreia, repetição de chapas batidíssimas, longas aberturas crivadas de frases pomposas e ocas, enquanto o guia aguarda pacientemente, junto ao médium indisciplinado, o ensejo de saudar os presentes com um fraternal boa noite. Pergunta: há pouco vos referistes às longas aberturas dos trabalhos mediúnicos, o que nos faz perguntar se é razoável o costume adotado em certas reuniões espíritas, onde todos os médiuns, um por um, devem receber seu protetor para também fazer a abertura dos trabalhos e saudar os presentes. Isso parte dos chamados protetores ou se trata da interferência anímica dos médiuns? Ramatiz, o bom senso recomenda que nos trabalhos doutrinários ou de desenvolvimento mediúnico seus realizadores aproveitem o máximo possível todos os minutos disponíveis, para só tratar de assuntos importantes de esclarecimento público. Convém evitar-se essa improdutiva prática de todos os médiuns, um por um, invocarem o protetor no trabalho mediúnico, imitando os soldados que respondem à chamada na revista do quartel. Gasta-se grande parte da hora valiosa e milimetrada do trabalho espírita em saudações sem proveito, num tete-a-tete que de modo algum compensa o sacrifício dos guias em abandonarem as tarefas espirituais e ficarem esperando para atuar na matéria. Os dirigentes sensatos dos trabalhos espíritas, e que se destinam principalmente ao público, devem traçar um programa orientado pelo guia da casa ou mesmo pela diretoria responsável da instituição,
graduando as comunicações de cada médium conforme o seu progresso e o seu proveito. Considerando-se que as sessões mediúnicas limitam-se apenas a 1 hora de trabalho controlada rigorosamente pelo pêndulo do relógio, é evidente que os seus frequentadores semanais mais assíduos terão participado de 48 horas de trabalhos mediúnicos durante o ano. Sem dúvida, se os médiuns anímicos ainda gastam metade dessas horas valiosas em saudações e cumprimentos formalísticos, subejam apenas 24 horas de serviço efetivo e proveitoso nesse ano, o que nos parece bem pouco como oportunidade para esclarecimento espiritual. Há que se considerar ainda que muitos frequentadores dormem durante as sessões, outros palestram ou se desinteressam das preleções dos espíritos porque muitas vezes estas são enfadonhas, prolixas e cansativas, sob a interferência improdutiva e muito anímica dos seus médiuns. Em consequência, é aconselhável eliminarem-se dos labores mediúnicos todas as manifestações que roubem o tempo precioso destinado aos assuntos mais úteis, assim como os espíritos sensatos dispensam as etiquetas e os preconceitos do mundo físico, evitando qualquer competição ou destaque pessoal em abertura de trabalho mediúnico. Nas sessões mediúnicas disciplinadas pelos ensinamentos de Allan Kardec, a regra geral é permitir-se que a entidade responsável pela casa trace o programa de serviço para a noite, exponha o assunto essencial de benefício coletivo, para depois se efetivarem as comunicações dos demais espíritos, no aproveitamento sensato de tempo, sem as longas perorações ou demoradas saudações pessoais. Enquanto certos médiuns muito verbosos esgotam grande porcentagem de tempo nos trabalhos espíritas, usando de interminável fraseado atravancado pelos lugares comuns, esses minutos poderiam servir proveitosamente ao serviço de radiação aos enfermos ou para esclarecimento do Evangelho ao público. Pergunta: como se explica melhor essa aflição de quase todos os médiuns novos, quanto à sua insistência e preocupação de abrir os trabalhos mediúnicos com a palavra dos seus guias, que geralmente denominam de protetores? Ramatiz: os médiuns novatos creem que o seu desenvolvimento mediúnico depende mais propriamente da maior quantidade de comunicações de espíritos desencarnados, do que da qualidade do estudo do espiritualismo e de sua urgente renovação moral. Então afobam-se em aproveitar todo o ensejo favorável, que se fizer nos trabalhos espíritas, para transmitir a sua comunicação mediúnica, pois sentem-se profundamente malogrados quando não podem concretizar tal desejo. Basta lembrar-vos que nos trabalhos mediúnicos onde a direção da mesa é inexperiente ou de excessiva condescendência, há momentos em que várias comunicações se atropelam simultaneamente, ou alguém ainda comunique após o encerramento, tal a febre dos novatos em transmitir a palavra dos seus guias, embora estes não sejam tão afoitos. Se o êxito da mediunidade dependesse do maior número de comunicações de espíritos desencarnados, é evidente que os tipos populares, obsidiados de ruas, e os infelizes segregados nos manicômios deveriam ser considerados excelentes médiuns completamente desenvolvidos, pois comunicam fielmente a todo instante a palavra e os desejos dos seus obsessores. Em consequência, evitem-se os excessos das saudações dispendiosas nas aberturas de trabalhos mediúnicos, as preleções triviais, as longas perorações e os comunicados excêntricos que afatigam o público, como frutos do animismo exacerbado dos médiuns novatos. Que se aproveite ao máximo possível o tempo disponível para o esclarecimento dos vivos, em vez de se estimular o estéril convencionalismo dos mortos. Pergunta: essa preocupação anímica e febril de alguns médiuns em abrir os trabalhos mediúnicos, assim como os chavões e as frases obsoletas com que eles preludiam as comunicações dos desencarnados, devem ser alvo da nossa censura na seara espírita. Ramatiz: desejamos esclarecer-vos que o nosso principal intuito nesta obra é o de enfrentar o problema anímico em sua essência, sem receio de qualquer tabu ou misticismo lacrimoso que favoreça a instituição de dogmas no seio do espiritismo.
Muitos fatores indesejáveis e que rebaixam o nível das comunicações espíritas podem muito bem ser corrigidos em tempo, e assim desimpedirem o progresso medianímico. Não podemos censurar os médiuns anímicos, porque o animismo é fruto natural e lógico do seu desenvolvimento mediúnico, embora muitos deles continuem estacionados nessa improdutividade, depois de já se considerarem completamente desenvolvidos. O médium em desenvolvimento é um desarvorado, engatinhando dificultosamente e copiando os cacoetes, as veleidades e as contradições daqueles que ele julga mais competentes. Na verdade, o médium evolui ou cristaliza-se. Ele estaciona entre as excrescências anímicas copiadas do modelo veterano em que se inspirou, ou então estuda, pesquisa e desenvolve o senso de autocrítica suficiente para entender melhor o seu próprio temperamento e caráter, a fim de se livrar o mais cedo possível das anomalias do animismo improdutivo. Não importam os tropeços dos primeiros passos, embora dominem os chavões anímicos, as comunicações tolas, pomposas ou improdutivas, que significam para o candidato a médium tanto quanto o ABC para o analfabeto ou o solfejo musical para o aprendiz de música. A base do mediunismo ainda é o animismo, sem este não existe aquele. Os rasgos de oratório genial, com que certos médiuns experimentados mais tarde deslumbram os seus ouvintes, também firmaram suas bases nos cacoetes, nas dúvidas, nos ridículos e tropeços das manifestações mediúnicas incipientes dos primeiros dias. Pergunta: o vosso médium, que nos parece desembaraçado e desprovido de convenções, chapas ou prosopopeias mediúnicas, porventura também atravessou essa fase anímica e contraditória, transmitindo o pensamento dos encanados através de comunicações ridículas, ingênuas e superficiais? Ramatiz, sem dúvida, na fase primária do seu desenvolvimento ele também comunicou as ideias dos espíritos através de frases empoladas, dos dísticos supersticiosos ou redundâncias sem proveito doutrinário. Durante longo tempo mantivemos-nos na expectativa, aguardando pacientemente que lhe atravessasse o período das longas perorações, dos datismos próprios dos intelectos desenvolvidos, porém indisciplinados, das narrativas fatigantes e intermináveis, fruto natural do seu animismo e inexperiência. Ele também proferia longas saudações de abertura em trabalhos espíritas, copiou os gestos, as exclamações e o tom da voz dos médiuns aos quais atribuiu o melhor quilate. Muitas vezes exagerou nos floreios provincianos, tentando impressionar o público pela exposição de conceitos triviais, que julgava de alta filosofia espiritual. No entanto, quando temíamos que ele se cristalizasse num mediunismo improdutivo e convencional, mostrou-se inconformado com a situação e desejoso de novos conhecimentos e atirou-se incondicionalmente ao estudo de tudo aquilo que lhe pudesse dar um conceito superior da vida criada por Deus. Vimos-lo romper as fronteiras ortodoxas de sua crença e pesquisar os esforços alheios dos demais homens que sinceramente buscam a verdade, cimentando-os com os ensinamentos da ciência e da psicologia do mundo material. Na sua investigação incondicional sobre a imortalidade do espírito, o nosso médium terminou por compreender que Deus é íntegro a sua obra, por cujo motivo a própria matéria é também uma criação divina, como condição provisória para a alma despertar a sua consciência. Sem qualquer constrangimento ele examinou cuidadosamente as suas próprias incongruências e estigmas anímicos, que interferiam nas comunicações com os desencarnados, pesquisou o subconsciente sobre o método freudiano e terminou por identificar inúmeras anomalias que se interpunham durante o seu transe mediúnico. Investigando o fenômeno da mediunidade sem a mística religiosa que dogmatiza, pouco a pouco eliminou inúmeras intervenções anímicas que obscureciam o nosso intercâmbio espiritual, passando a facilitar-nos as comunicações por seu intermédio. Pergunta: não desejamos censurar o trabalho dos médiuns novatos que são sinceros e entusiastas,
Mas às vezes observamos certa competição de oratória mediúnica junto à mesa espírita, o que nos parece contrariar algumas recomendações feitas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Que dizeis? Ramatiz, obviamente, a solução do animismo, que se manifesta nos seus mais variados aspectos, não será conseguida através de censuras, mas é necessário enfrentar esse problema sem receio dos tabus onde ferir susceptibilidades presas ao misticismo improdutivo. O espiritismo é doutrina sensata e evolutiva, e não pode endossar as anomalias que no exercício mediúnico podem situá-lo sob a crítica maldosa dos adversários. O médium, que é um dos elementos de maior importância na propaganda do espiritismo prático, deve impor-se pela sua modéstia, conduta moral superior e um serviço mediúnico isento de quaisquer excrescências ridículas. Os médiuns são homens e, por isso, imperfeitos. No entanto, desde que estudem conscienciosamente as obras codificadas por Allan Kardec, ficam esclarecidos desde o início do seu labor mediúnico quanto às incongruências que precisam evitar em nome da doutrina espírita, quais os percalços da mediunidade imperfeita e o desajuste dos médiuns no tocante às suas qualidades morais, conforme é exposto no Livro dos Médiuns. Os médiuns novos são tímidos, cuidadosos e temem o ridículo. No entanto, em princípio, mal dissimulam a ansiedade de sobrepujar os companheiros mais experimentados, o que não perdem oportunidade de fazer. Alguns sobrevivem com êxito nos ambientes mais confusos, outros perturbam-se nos trabalhos mediúnicos mais harmônicos. Obviamente, eles graduam-se pelos mais variados matizes e de acordo com a maior ou menor influência anímica. Nuns predomina a linguagem elevada, o potencial intelectivo superior ou o sentimento de tolerância evangélica, noutros a trivialidade, o primarismo mental ou a franqueza rude de dizer a verdade aos outros. No entanto, conforme cita Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ainda é o médium exibicionista o que mais se preocupa em competir e impor-se sobre os seus companheiros de trabalhos mediúnicos, e assim não perde e vaza para atrair a atenção pública e teatralizar as mais singelas comunicações. Ele faz do ambiente espírita a moldura que lhe enfeita as atitudes rebuscadas, os efeitos pirotécnicos ou as exclamações dramáticas. Pergunta: em alguns trabalhos espíritas ouvimos comunicações de boa índole de algum sentido construtivo. Porém, estranhamos certos chavões muito repetidos pelos comunicantes, em linguagem exótica e típica de outras raças. Aliás, alguns confrades explicaram-nos que certos espíritos usam siglas ou saudações particulares, que assim os identificam mais facilmente no início de sua manifestação. Que dizeis? Ramatiz, a saudação tradicional, com que alguns desencarnados iniciam suas preleções, é mais própria de sua índole peculiar, e não representa qualquer senha ou código, que seria arrematada a tolice aceitar como prova de identificação espiritual. Nós também vos saudamos, às vezes, com as palavras paz e amor, no limiar de nossas mensagens espirituais, sem que por isso estejamos presos a qualquer código de identificação ou signo esotérico. Embora não se trate de quaisquer palavras sagradas ou mantrânicas, certas frases peculiares aos desencarnados, ao se manifestarem nas sessões espíritas, já predispõem o público para vibrar-lhes em simpatia no reconhecimento de sua presença. Pergunta: e no caso dessas chaves ou saudações repelidas dos desencarnados serem proferidas em sânscrito, hebraico, bantu, guarani, árabe ou qualquer outro dialeto estranho, como já temos observado, que deveremos compreender? Ramatiz, sabeis que um louvado seja Deus, pronunciado com ânimo e convicção sincera, em qualquer dialeto ou idioma estranho à vossa raça, sempre há de possuir a necessária força espiritual emotiva, independentemente da língua em que é falado. Mas não passe de excêntrico médium intuitivo que usa de saudações em idioma estranho à sua própria raça, e depois não consegue transmitir o restante da mensagem na mesma língua.
Quando se trata do médium poligloto ou xenoglóssico, é evidente que ele pode comunicar toda a mensagem do desencarnado na linguagem que ele usava em vida física, quer seja o francês, o bantu, o turco ou o chinês. Às vezes é apenas encenação propositada por parte do médium intuitivo, que em vigília conhece o fraseado em língua estranha e usa como chave no início da comunicação. Cremos que vos seria bastante estranho se, através deste médium intuitivo, ditássemos a nossa costumeira saudação de paz e amor em hindu chinês, isto é, no idioma pátrio que cultuamos na última existência terrena e, no entanto, depois não pudéssemos transferir-vos da mesma língua o resto da comunicação. Não censuramos tais fatos, quando eles ocorrem tradicionalmente nos trabalhos mediúnicos dos terreiros de Umbanda, nos quais os silvícolas, os pretos velhos de Angola, Nagô ou Bantu, chegam a arrancar dos seus cavalos alguns vocábulos do idioma natal que usavam na vida física. Mas isso já não se justifica nas sessões espíritas disciplinadas pela codificação de Allan Kardec, em que a manifestação mediúnica deve ser escoimada de qualquer superficialidade ou teatralização extravagante. Quanto à suposição de que certos espíritos superiores usam chaves esotéricas previamente combinadas com os encarnados, para garantir-lhes a identificação nos trabalhos mediúnicos, cremos que essa segurança moral ou benfeitora dos desencarnados não depende propriamente do seu nome, de chaves sibilinas ou dos sinais cabalísticos da preliminar mediúnica, mas das suas intenções e do tratamento espiritual com que se portem nas suas comunicações. Em qualquer circunstância, é bem mais louvável e segura a presença anônima de Francisco de Assis nos trabalhos espíritas, sem qualquer chave ou saudação cabalística, do que a de algum espírito diabólico pressionando através de frases lacrimosas e senhas enigmáticas. Capítulo 22 A sugestão e a imaginação nas comunicações mediúnicas. Pergunta: gostaríamos que nos explicasseis o caso de certas comunicações transmitidas até por médiuns bem desembaraçados, de espíritos desencarnados em homicídios, acidentes trágicos ou suicídios, cujas mortes mais tarde são desmentidas. Certo amigo nosso foi dado por morto em acidente rodoviário ocorrido num estado vizinho e, na mesma noite, no centro espírita da nossa frequência, ele comunicou-se aflito e perturbado, queixando-se de muitas dores. Entretanto, para decepção e espanto geral, dias depois ele retornou ao lar, pois a vítima do acidente fora o seu homônimo. Que dizeis sobre isso? Ramatiz, o animismo explica-vos muito bem esses casos contraditórios e decepcionantes, principalmente se o médium é muito sugestionável em sua vida profana, a ponto de estigmatizar com facilidade, na sua mente indisciplinada, a notícia trágica do jornal do dia sem cogitar se ela pode ser verídica ou duvidosa. Quando não se trata de algum divertimento de espíritos levianos ou maquiavélicos, que tudo fazem para ridicularizar o trabalho mediúnico, e a imaginação exaltada do médium, que trabalha completamente desgovernado e tece os quadros dramáticos do que ele supõe tem ocorrido à vítima. Então, à noite, na sessão mediúnica, as imagens nutridas pela sugestão dominam a mente do médium, fazendo-o descrevê-las à guisa de acontecimentos verídicos. Pergunta: deveríamos censurar ou afastar o médium que se deixa sugestionar tão facilmente, de modo a causar prejuízos à contextura doutrinária do Espiritismo? Ramatiz: em qualquer situação da vida, ainda é a recomendação de Jesus, não julgueis para não serdes julgados, que deve orientar nossas apreciações sobre os atos do próximo. É evidente que, se o médium demasiadamente sugestionável tivesse certeza do fato desastroso que ocorre consigo, não o contaria, semeando seu próprio ridículo. Não existindo dolo, por não haver propósitos censuráveis, o dever dos espíritas esclarecidos é nortear o médium desgovernado para exercer o serviço mediúnico com o máximo de critério, evitando causar o desânimo e a decepção aos que o ouvem.
O êxito das comunicações intuitivas mediúnicas depende principalmente da maior passividade do médium intuitivo. No entanto, nesse estado neutro seu psiquismo tende muitíssimo a um estado de auto-hipnose, em cuja fase é bem fácil a sugestão e o domínio das ideias que foram alimentadas durante o dia. Há casos em que sensitivos de pouco controle mental chegam a transmitir, à conta de mensagens de espíritos desencarnados, as ideias e os pensamentos de algum frequentador do trabalho mentalmente desenvolvido. Outros são facilmente dominados pela empatia, ou seja a capacidade da criatura em colocar-se no lugar de outrem e viver-lhe as dores ou vicissitudes. E os mais sugestionáveis passam então a materializar, à noite, no centro espírita, aquilo que durante o dia mais os impressionou. Raros médiuns sabem controlar os avançados recursos de sua imaginação, de modo a aproveitá-los para dinamizar as ideias que os espíritos lhes transmitem, pois, em geral, confundem as imagens virtuais do seu pensamento, supondo-as como de entidades concretas e fora do corpo físico. A ausência de estudo e a falta de autocrítica leva grande número de medianeiros a confundir a realidade com a fantasia. Pergunta: quais são os recursos ou as providências mais aconselháveis para ajudar esses tipos de médiuns tão imaginativos a se tornarem eficientes e menos anímicos, mais reais e menos fantasiosos, evitando-se os casos de falsas comunicações mediúnicas inspiradas pelas notícias trágicas dos jornais? Embora não pretendamos julgar os médiuns vítimas dessas incongruências, cremos que tais acontecimentos sempre abalam a crença espírita dos neófitos e dão aso a muita crítica mordaz. Não é assim? Ramatiz, ante a vossa indagação, só podemos insistir fastidiosamente na tecla batidíssima de que só há um caminho para qualquer médium lograr o melhor êxito no seu trabalho mediúnico: é o estudo incessante aliado à disciplina moral superior. O Espiritismo explica que não existem privilégios por parte de Deus para qualquer de seus filhos. Em seu seio é inaceitável o milagre ou a magia, que contrariam a disciplina das leis siderais. Deste modo, nenhum médium ignorante, fantasioso ou anímico transformar-se-á em um instrumento sensato, inteligente e arguto, se não o fizer pelo estudo ou próprio esforço de ascensão espiritual. Não contrariamos a tese de que é preferível um médium analfabeto, ingênuo e imaginativo, mas dotado de virtudes cristãs sublimes, ao médium intelectivo, culto e desembaraçado, porém vaidoso, mal intencionado ou interesseiro. Mas é evidente que ainda é melhor o médium humilde, bom e desinteressado, mas estudioso das obras espíritas e dos bons compêndios profanos, que se imuniza contra os automatismos psicológicos, as sugestões alheias e as interferências anímicas. Atualmente o homem não precisa nascer em berço privilegiado para ser culto, pois as facilidades modernas do livro, da revista e dos métodos pedagógicos através de cursos radiofônicos ou de correspondência, desmentem os que por displicência alegam dificuldade para se educar. Aliás, já nem é preciso enxergar para ler, pois até os cegos já dispõem de vasta biblioteca em braille. Alguns médiuns avessos à leitura abandonam-se à fama voluptuosa e cômoda de que são excelentes medianeiros, embora analfabetos. No entanto, o certo é que o fazem mais por preguiça e desinteresse do seu progresso intelectivo e espiritual. Todo ser convocado para contribuir mediunicamente junto à mesa espírita deve-se reconhecer uma criatura endividada procedendo à colheita dos frutos espinhosos da sementeira imprudente do passado. Sob tal condição, ela assume graves compromissos para com seus benfeitores desencarnados, assim como é responsável pela própria renovação moral, intelectiva e espiritual. O primeiro dever do médium analfabeto ou inculto é justamente o de alfabetizar-se e procurar adquirir cultura, lembrando-se de que o sacrifício inicial, para isso, pode ser uma imposição do seu próprio karma muito gravoso. Não se justifica no seio do espiritismo o velho e cômodo sistema, muito de gosto de alguns médiuns ou doutrinadores displicentes,
de justificarem a sua ociosidade mental com a esfarrapada desculpa de possuírem a inata intuição, sensata e certa, de todas as coisas, sem qualquer conhecimento das obras espíritas. Os mais ingênuos ainda acrescentam que o seu vasto conhecimento intuitivo os dispensa atualmente de qualquer novo aprendizado doutrinário, pois é fruto do seu contato com o Espiritismo em vidas anteriores. Sem dúvida, todos os homens nascem analfabetos, mas todos precisam aprender a ler. Uma vez que as próprias crianças conseguem alfabetizar-se, é evidente que isso ainda será bem mais fácil para os adultos, que já possuem maior desenvolvimento e acuidade mental. Inconscientes do seu ridículo, aqueles que se blasonam de ser iletrados, mas inatamente cultos, sentam-se às mesas espíritas e lançam torrentes de sandices e exortações prenhes de lugares comuns à conta de brilhante tese filosófica sobre a doutrina espírita. Pergunta: e quais os livros que esses médiuns incipientes deveriam compulsar para dominarem a interferência anímica e progredirem no trato das relações com o além? Ramatiz: não preconizamos que seja necessário ao médium iletrado muito anímico tomar-se um gênio irrepreensível autodidata, para só então corresponder aos objetivos e à responsabilidade de sua tarefa mediúnica. Mas a verdade inconteste é que boa porcentagem dos médiuns é displicente e cristaliza-se durante vários anos hipnotizada à própria ignorância, enquanto confunde os seus conceitos vulgares com os elevados e inteligentes postulados de salvação do próximo. O médium sinceramente devotado à causa espírita procura elevar o seu nível intelectual pelo estudo das obras da doutrina, mas também ausculta-se continuamente para identificar na própria alma as paixões e trivialidades que lhe molduram prejudicialmente as comunicações mediúnicas. Só depois de conhecer-se a si mesmo é que ele está em condições de corrigir o próximo. Certos médiuns justificam a sua alergia à leitura alegando a impossibilidade de aquisição de livros de esclarecimento científico ou filosófico, porque são excessivamente pobres e trabalham exaustivamente para o sustento da família. Acontece, porém, que eles devoram o conteúdo de milhares de revistas improdutivas, folhetins aventurescos, contos policiais ou jornais de esporte. As horas que eles sobejam nos dias de descanso ou férias eles gastam colados aos rádios ouvindo novelas xaroposas e sentimentalistas, por vezes inconvenientes. Os médiuns masculinos perdem longas horas no cafezinho da esquina, alimentando a palestra inútil. Os médiuns femininos consomem um longo tempo em demorados tete-a-tete com a vizinha mais próxima, no comentário das histórias dramáticas das vizinhas mais distantes. Como não há regra sem exceção, alguns médiuns, se bem que letrados e ignorantes dos recursos de sua própria mente, alcançam admiráveis resultados no seu intercâmbio medianímico com o além. Alguns deles são bastante sensatos e servem satisfatoriamente aos desencarnados, pois elevam o nível mental dos companheiros pelas transmissões de excelentes roteiros espirituais. Mas o fenômeno explica-se com facilidade, porque nesse caso trata-se de espíritos experimentados e donos de elevado conhecimento filosófico e salutar entendimento psicológico, o que lhes permite transmitir o pensamento dos desencarnados em nível de compreensão superior. Embora sejam anímicos, são tão utilíssimos para os frequentadores neófitos como se realmente comunicassem espíritos desencarnados, pois sua memória pregressa é rica de conhecimentos espirituais e aviva-se sob o clima espírita. Mas ainda são poucos os médiuns intuitivos que podem distinguir onde termina a fronteira do seu subconsciente e principia a área da fenomenologia mediúnica. Os médiuns, que são criaturas imperfeitas, por vezes caem em contradições flagrantes e desmoralizam o conceito público da mediunidade, principalmente quando copiam, no ambiente espírita, algo das competições do mundo profano. Alguns precipitam sem dar furo mediúnico, como acontece na competição jornalística, mas o fazem de modo imprudente, como no caso que citastes em vossa primeira pergunta de hoje.
Inconscientemente eles carregam os apodos e as críticas contra a codificação de Allan Kardec, o qual, com muito bom senso, advertiu que seria melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma só mentira na doutrina espírita. Através dos recursos do hipnotismo, pode-se implantar uma ideia fixa ou uma ordem incondicional no sujeito hipnotizado, a qual ele obedece depois de acordado, tal como lhe tenha sido ordenado. Este fato é muito conhecido entre os hipnotizadores pelo signo sinal. Do mesmo modo, os que são médiuns, mas facilmente sugestionáveis, também se transformam no sujeito capaz de viver no transe mediúnico todas as ideias e fantasias que o tenham impressionado fortemente no estado de vigília. Na verdade, eles também são comandados por um signo sinal que lhes é imposto pelo próprio subconsciente. Pergunta: quais os fatores mais responsáveis pela comunicação fantasista, no caso do médium que o faz com boa intenção, certo de que foi intuído ou incorporado por algum espírito desencarnado? Ramatiz: já vos temos falado do automatismo psicológico ou do domínio da personalidade alheia sobre a mente do médium. No entanto, há outro fator de forte influência, que é o histerismo. São as mulheres, principalmente, as maiores vítimas de tal distorção individual, uma vez que podem levar com facilidade o seu estado anormal de excitação ou frustração à conta de faculdade mediúnica em florescimento. Os sonhos inalcançados, a excessiva introspecção, as neuroses, as perturbações intelectuais, as convulsões, as manias de grandeza, os exageros e as simulações muito familiares na esfera psiquiátrica e na terminologia freudiana, podem ser responsáveis por falsas suposições de mediunidade. O histerismo, em particular, pode atacar a mulher frustrada no casamento ou celibatária, acicatando-lhe o psiquismo pela angústia da solidão, fruto da ausência do companheiro predestinado pelas leis biológicas da vida humana. A consequência nevropata, o traumatismo psíquico ou a exaltação incontrolável facilmente confundem-se com as manifestações mediúnicas. Algumas criaturas tentam o transe mediúnico sem possuir a sensibilidade exigida para o mesmo. Desse esforço incomum resulta a imersão da bagagem oculta do subconsciente, capaz de ser confundida também com a comunicação dos espíritos desencarnados. Capítulo 23 – O Espírita e o Bom Humor. Pergunta: que dizeis dessas comunicações soturnas, algo fúnebres, de espíritos guias ou benfeitores, que deixam o público espírita algo constrangido pelo aspecto lúgubre com que se manifestam? Dever-se-ia atribuir tal comportamento habitual aos próprios comunicantes que, depois de desencarnados, modificam completamente o seu temperamento psicológico devido à responsabilidade da vida espiritual? Alguns espíritos chegam a pronunciar suas palavras de modo quase espasmódico, entre frases que mais parecem soluços e gemidos. Ramatiz: em geral, os médiuns novatos e ainda ignorantes da realidade da vida do espírito pressupõem que a morte é um ato de magia ou passe miraculoso, que modifica instantaneamente o conteúdo psicológico e o estado moral dos desencarnados. Embora comprovem que por eles se comunicam almas felizes e libertas de preconceitos terrenos, ainda nos configuram de modo lúgubre, pois acima de tudo somos almas dos mortos. Em face da ideia fúnebre que ainda se tem na Terra, com relação à vida além da sepultura, os desencarnados são transformados em figuras empertigadas e sentenciosas, que se movem num céu dominado por profundo silêncio sepulcral. Os vivos julgam-nos situados em dois extremos opostos. Somos anjos estáticos em eterna contemplação da obra do Senhor, ou então fantasmas melodramáticos, gélidos e tétricos. Depois da morte do corpo físico, dizem eles, os espíritos devem ser sisudos, graves e compungidos, cujos lábios só se entreabrem para censurar as volubilidades e os pecados dos homens. Dificilmente os encarnados podem imaginar que, além do túmulo e nas regiões felizes, ainda permanecem o riso farto,
A jovialidade e a despreocupação das almas angélicas libertas dos complexos e recalques humanos, cujo sentimento puro e inocência de intenções justificam a divina máxima de Jesus, quando exclamava: "Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus." Os pessimistas da moradia terrena não podem admitir que os mortos possam desempenhar atividades laboriosas e a tudo contagiar com sua alegria, seu trabalho e otimismo. Mas a verdade é que as colônias espirituais venturosas que circundam o orbe terráqueo, conforme já vos tem sido notificado, são colmeias de almas afeitas ao humorismo sadio, à graça e à jovialidade dos intercâmbios afetivos ligados ao bem e utilidade espiritual. Se a morte não transforma as almas em arcanjos liriais purificados à última hora, ela também não extingue as preferências boas ou más que tenham sido esposadas na terra. É certo que nas camadas densas do astral inferior verifica-se situação oposta. Ali, os calcetas das sombras transitam lolando seus remorsos enlouquecidos pelos sofrimentos atrozes, enquanto os mais revoltados ainda estrugem ameaças contra os seus comparsas do passado. O gemido lúgubre, a dor insana, a gargalhada sinistra e os brados de desespero e terror são antítese da alegria e da ventura que domina as almas habitantes das esferas superiores. Mas essas almas infelizes, quando se comunicam com a terra, nada podem fazer além dos apelos angustiosos ou das revoltas indomáveis, porque assim elas são no submundo onde habitam. Mas os guias que vos visitam das regiões de paz e de luz não devem ser levados à conta de fantasmas suspirosos ou almas carrancudas, tristes e severas, cuja presença nas sessões espíritas, em vez de desanuviar o ambiente, torna-o ainda mais tristonho e soturno. Pergunta: mas já ouvimos críticas severas contra certos espíritos que, entre um ensinamento e outro, nas suas comunicações, interpunham dito uma graça que despertava o humorismo e desafogava a tensão dos presentes. Disseram-nos alguns confrades que a sessão espírita não é palco de humorismo ou picadeiro de circo. Que dizeis? Ramatiz: todo extremismo é sempre passível de censura, e o será também na prática mediúnica ou na sessão espírita. Não louvamos a sessão mediúnica onde pontifique a trivialidade, o interesse mercenário, a galhofa, a ironia, a graça fecenina ou um linguajar sarcástico, a qual termina transformando-se em fonte de atração para os espíritos capciosos, galhofeiros ou libertinos. Mas também não lisonjeamos a reunião espírita à base de comunicações compungidas, que lembram mais propriamente o velório de adoração fúnebre. Em geral, os amantes dessas sessões são criaturas recém-vindas das tertúlias alegres, participantes das palestras chistosas ou do anedotário hilariante de rua. No entanto, acham que devem fechar com toda urgência a fisionomia e se pôr carrancudos, assim que se defrontam no interior do centro espírita com o médium ou o doutrinador de olhar compungido. É de bom senso que pouco adianta o homem modificar o seu aspecto fisionômico exterior, se dentro de si ainda vibram as lembranças dos assuntos que o fizeram rir à vontade, ou se ele malbarata os demais dias da semana entre o riso descontrolado do anedotário malicioso, que fornecem o rádio, o cinema ou a revista humorística. A verdade é que os espíritos felizes são alegres e absolutamente despreocupados das convenções e dos preconceitos humanos, e seu maior desejo é incentivar-vos o ânimo, desopilar-vos o fígado e preencher a vossa alma com otimismo e esperança num futuro feliz. E o Espiritismo, como doutrina de socorro e esclarecimento para os vivos, também nutre o salutar objetivo de confortar e orientar o homem vítima de angustioso pessimismo que lhe marca a vida física, pois só lhe resta a graça de um céu melancólico, dificílimo de alcançar, ou então a eternidade do inferno, quase impossível de evitar. Em consequência, como doutrina de otimismo e libertação espiritual,
O espiritismo não pode paraninfar as sessões lúgubres e carrancudas, ou os velórios mediúnicos, em que os seus adeptos se submetem convencionalmente a uma falsa tensão de gravidade apostolar sob as vozes lacrimosas da leitura do Evangelho, para depois retornarem às suas atividades cotidianas novamente agitados pelas emoções descontroladas e perturbados pelos sentimentos mais contraditórios. Não admitimos a palhaçada ou a irreverência no ambiente espírita, mas acreditamos que, ao codificar o espiritismo, Allan Kardec objetivava mais uma transfusão de sangue novo na crença triste nos sofrimentos dos homens, do que mesmo estabelecer um intercâmbio convencional, em que as almas felizes são apenas os mortos carrancudos e lastimosos. Capítulo 24. A telepatia e as comunicações mediúnicas. Pergunta: certos críticos afirmam que os médiuns são apenas telepatas passivos, pois as comunicações de espíritos desencarnados não passam de transmissão de pensamentos dos próprios vivos que frequentam as sessões mediúnicas. A seu ver, os médiuns são criaturas muito sensíveis à recepção das ondas ultramicrocurtas emitidas pelos cérebros dos encarnados, o que os leva a crerem-se intermediários das almas do além-túmulo. Há fundamento nessa explicação? Ramatiz: não discordamos quanto à possibilidade de os fenômenos telepáticos intervirem na prática mediúnica, mas isso não prova que os médiuns sejam unicamente transmissores de pensamentos dos frequentadores de sessões espíritas. A mediunidade exclusivamente inspirativa é, em verdade, efetuada pelo processo de comunicação telepática. E por isso, é necessário distinguir se são dois espíritos encarnados a se comunicarem entre si, pela transmissão do seu pensamento, ou se trata de espíritos desencarnados que projetam o seu pensamento sobre o médium. Na telepatia processada exclusivamente entre os encarnados, uma vontade ativa transmite os seus pensamentos a outra vontade deliberadamente passiva, o que se constitui num processo de transmissão mental diretamente de encarnado para encarnado. Mas, no caso da comunicação mediúnica telepática, além de o médium deixar-se inspirar por outro espírito desencarnado, ele também assenhoreia-se dos seus problemas venturosos ou aflitivos, assim como, às vezes, recepciona mensagem espiritual educativa que ultrapassa o seu entendimento ou concepção comum que tem da vida. Na telepatia, um cérebro ativo envia ondas concêntricas que são captadas por outro cérebro receptor passivo, porque ambos sintonizam-se à mesma faixa vibratória de transmissão mental. No entanto, a comunicação mediúnica efetua-se pelo ajuste perispiritual entre o espírito do médium e o desencarnado, em que o primeiro recebe diretamente a mensagem que deve transferir para o mundo material. Pergunta: então há possibilidade de um médium recepcionar telepaticamente o pensamento do público, para depois reproduzi-lo verbalmente, certo de ser comunicação de espíritos desencarnados? Ramatiz: a transmissão telepática pode ocorrer em qualquer lugar, bastando que para isso existam circunstâncias favoráveis e dois cérebros apropriados ao fenômeno, em que um transmite e outro recepcione os pensamentos. Aliás, desde que o médium precisa entregar-se a um estado de passividade para receber os pensamentos dos desencarnados, não é difícil que ele também capte alguns pensamentos dos encarnados que fazem parte do seu ambiente de trabalho. É o caso da telepatia acidental, com a recepção de ideias soltas e sem concatenação, que interferem na comunicação mediúnica, embora sem modificá-la, pois não se produzem pela vontade deliberada de quem as emite. No caso de pura telepatia entre os encarnados, o fenômeno é subordinado exclusivamente aos acontecimentos do mundo físico, enquanto que, no intercâmbio telepático inspirativo com os espíritos desencarnados, os médiuns captam notícias inéditas do além, fazem previsões acertadas e muitas vezes expõem assuntos que, além de transcender aos seus próprios conhecimentos, ainda ultrapassam a concepção habitual dos frequentadores das sessões espíritas.
Nas instituições espíritas em que os desencarnados de melhor graduação podem atuar com segurança e manifestar-se com êxito pelos seus intérpretes mediúnicos, o fenômeno decorre isento de qualquer interferência telepática por parte dos encarnados e mesmo das entidades do além. Os médiuns bem assistidos são isolados e protegidos pelos seus guias contra qualquer influência exterior, por cujo motivo as suas comunicações guardam a fidelidade do pensamento enviado do lado de cá. Assim como a mediunidade não invalida o fenômeno da telepatia, este também não pode invalidar aquela, pois,